Bom, e o que é interessante, né, ressaltar essa relação com o corpo. Esse objeto A é isso que é extirpado do corpo do sujeito. Nos diferentes níveis da experiência corporal em que se produz o seu corte. Então, quando Lacan vai pensar no que está em jogo, por exemplo, na, no objeto oral, ele está, em alguma maneira, levando em conta esse tipo de experiência corporal com este objeto que é perdido. Quando ele pensa no que está em jogo no objeto enquanto dom, né? Enquanto a fase anal, enquanto o excremento, ele está pensando nessa dimensão das experiências corporais de perda em relação a este objeto. Isso sucessivamente em relação às outras formas, né, de experimentar no corpo a perda desse objeto. Ele continua aqui, né? Essa parte corporal de nós é essencialmente e por função parcial. Convém lembrar que ela é o corpo e que somos objetais, o que significa que não somos objetos do desejo, senão como corpo. Esse é um ponto essencial a lembrar, uma vez que um dos campos criadores da negação consiste em apelar para alguma outra coisa, para algum substituto. O desejo sempre continua, em última instância, a ser desejo do corpo. Desejo do corpo do outro, e aqui outro com O maiúsculo. E nada além de desejo do seu corpo. Isso fica muito claro quando a gente lembra da fase oral, a perda, né, do objeto que é o seio. O que o Lacan está fazendo aqui é dizer que o desejo sempre é um desejo de completude desse corpo, esse corpo do outro. Isso é interessante porque são poucos os momentos assim que ele vai nomear o que é o desejo, né? Normalmente sempre há um tom de enigma em relação ao desejo. Não à toa o grafo do desejo, né? Pensar a estrutura do grafo do desejo para poder responder o que é o desejo. Toda essa relação ali dialética com todos aqueles andares, toda aquela estrutura ali da linguagem. Mas aqui ele vai pontuar assim bem de uma maneira bem direta de que o desejo é o desejo do corpo. E aí, pulando um pouco, indo lá para a página 239, e ele vai dizer e continuar falando um pouco sobre essa ideia de causa. E eu acho que é importante, né, de novo, ficar claro assim que dentro dessas discussões da causa, ela vai ser tomada como um problema para o conhecimento, né? Isso que é
Isso que é um ponto em que não há como ser totalmente recoberto, em que é enigmático, em que é onde a gente se faz as perguntas, né? Onde se faz os questionamentos. E é o que ele vai colocar aqui na página 239, dizendo o seguinte, né? A causa, portanto, sempre surge em correlação com o fato de que algo é posto em consideração no conhecimento. Ora, é precisamente o desejo que move a função do conhecimento. E isso é importante, inclusive, para poder pensar a forma como Lacan vai pensar as relações entre conhecimento, o sujeito, a possibilidade do sujeito conhecer as coisas. Isso é importante justamente porque a gente precisa levar em conta o inconsciente e a consciência. Essa ideia, então, de que há um não saber e um querer não saber sobre as coisas, e que o desejo, de alguma forma, sempre vai estar relacionado a esse processo de conhecer, né? As pesquisas, né, em qual Freud vai falar das pesquisas sexuais da infância e essa relação direta entre o saber e a sexualidade. Isso, inclusive, é importante porque lá na frente ele vai falar sobre a lição, né, sobre a torneira de Piaget, no qual ele vai pontuar que nos experimentos que o Piaget faz lá com o processo de conhecimento ali, de causalidade da criança, a forma como a ideia de causalidade vai sendo estruturada do ponto de vista cognitivo na infância, o Lacan ressalta que o Piaget ele, é, não leva em conta essa falta na estrutura do pensamento. Que a criança, então, vai se articular, vai pensar na causalidade ali dos fenômenos de uma maneira completamente a levar em conta essa falta daquilo que é o objeto A. O que o Piaget não leva, né? E por isso que ele vai pensar a constituição ali desses períodos da infância que levam em conta ou não a causalidade por uma outra perspectiva. Então, isso também vai guardar relações com aquilo que o Freud lá atrás fala sobre as pulsões epistemofílicas, ou seja, essa relação direta entre a busca ali dos questionamentos, né, da infância com essa dimensão da sexualidade. Que tem toda uma relação estrutural aqui com o próprio objeto A, que é isso que causa, por um lado, o desejo e que, por outro lado, mais lá na frente, seminário, lá para o seminário 16, ele vai colocar o objeto A também como mais de gozar, não só como esse objeto que comporta toda função da causa. Porque tem aí uma relação com o saber, com a estrutura do saber, justamente porque o significante, ele, de alguma maneira, ele é incessante, ele vai se inscrevendo de maneira incessante, justamente porque ele não consegue capturar ou recobrir todo o campo do sujeito, porque resta esse objeto A. Sempre vai restar essa parte do sujeito que fica para sempre aprisionada nessa cadeia, mas que não é possível esse significante então recobrir completamente. Vou tentar avançar um pouco mais aqui para ver se a gente consegue abarcar o máximo de questões aqui possíveis.
Dentro dessa perspectiva, então, dessas experiências corporais, né, de perda, ele vai, então, em várias, nas lições seguintes, pensar na forma como este objeto vai aparecer enquanto nessas, nessas fases, né, das experiências das zonas erógenas, né? Ou seja, o objeto, o que satisfaz, por exemplo, nessa fase oral, qual é o que está em jogo neste objeto. Depois ele passa para essa ideia, então, do olhar. Não à toa, né? A lição se chama As Pálpebras de Buda, porque ele faz referência, né, a uma estátua de Buda que ele encontra numa viagem, uma viagem que ele faz ao Japão, e ele fala ali, faz toda uma relação, então, sobre o budismo e a forma como o budismo vai pensar o desejo como uma ilusão, e o quanto que essa dimensão, então, do objeto no campo escópico traz esse ponto de maior velamento da angústia, é onde a angústia é mais velada e escondida. Isso também tem relação com o que ele já viu sobre o esquema, sobre o esquema escópico, né? Nas primeiras lições, quando ele vai pensar, né, ali a relação da castração e do objeto A no esquema escópico, ele, de alguma maneira, coloca ali o quanto que esse espelho no qual se sustenta a imagem, que é o grande outro, né, nessa dimensão imaginária, a placa ali se sobrepõe à castração. E aí ele vai se referir, né, ao fato de que as estátuas dos Budas trazem essa tranquilidade, essa serenidade, e que de alguma maneira estão sempre com os olhos fechados ou semi-fechados. E ele vai seguir assim várias é, é, elaborações sobre essa dimensão corporal mesmo e biológica. Ele vai falar sobre, por exemplo, essa dimensão da placenta, vai falar sobre o fato de que também os animais que possuem visão sempre implicam em dois olhos. Ele começa a fazer vários questionamentos sobre isso, por que que os animais que possuem, né, visão sempre vão ter dois olhos. Eu fiquei um pouco curioso sobre isso e eu fui pesquisar. E há animais que possuem um único olho, mas são animais que vivem em, na profundeza assim, dos oceanos, assim, em lugares quase que, né, sem luz nenhuma. Alguns animais que têm essa característica, né, curiosa de terem apenas um olho. Ele vai falar também sobre é, o, o shofar, quando ele fala sobre a voz, ele vai falar sobre esse objeto, né, da religião hebraica, fazendo uma direta ligação, então, entre a voz e isso que diz respeito ao grande outro, que nesse caso ele vai fazer uma articulação com Deus, no caso da religião hebraica, essa presença, né, do grande outro pela voz. Ele vai, no caso do falo, na lição de número 19, né, mais lá para frente, e ele fala sobre a diferença de quando o objeto A vai ocupar esse lugar
de menos φ, que é a castração imaginária, que é isso que é o falo, né? O falo é o significante, né, da falta, e, e é onde ele vai mais fazer, então, essas articulações com a angústia de castração. E essa lição é interessante porque ele faz vários desdobramentos sobre a incidência da castração no menino e na menina, no homem e na mulher. Nessa também levando em conta uma discussão sobre o orgasmo, uma coisa que ele já tinha feito, inclusive a gente comentou no último encontro, né? Alguns apontamentos, inclusive, que vão ter uma relação interessante com o que ele vai desenvolver lá na frente, no Seminário 20, sobre o gozo, sobre a, a não relação sexual. Então, aqui é interessante ele pensar o falo, e ele vai dizer, inclusive, que o falo está em todas essas relações de objeto, e ele funciona de alguma maneira em todas essas relações, menos quando se trata do objeto enquanto falo. É onde ele fracassa, né? Aqui, ó, na página 283. A posição do A, ou seja, do objeto A, no momento de sua passagem, pelo que simbolizo com a fórmula menos φ, eis o que constitui uma das metas de nossa explicação deste ano. É justamente a angústia de castração. A forma, então, como o objeto A passa por essa fórmula, por essa função aí do menos φ. E aí, logo em seguida, ele vai se perguntar, né? Então, qual é essa relação entre a angústia e a castração? E ele vai dizer o seguinte: para dizer prontamente as coisas tal como se articulam, no passo seguinte, direi que a função do falo como imaginário é exercida em toda parte, em todos os níveis que caracterizei por uma certa relação do sujeito com o A. Toda relação, então, do sujeito com o A implica em alguma dimensão o falo. E ele continua aqui. O falo funciona em toda parte, numa função mediadora, exceto onde é esperado, ou seja, na fase fálica. É essa carência do falo presente, identificável em todos os outros lugares, não raro para a nossa grande surpresa, é o esvaecimento da função fálica, no nível em que se espera que o falo então funcione, que constitui o princípio da angústia de castração. Daí a notação, então, menos φ, né? Falo imaginário, que denota essa carência, digamos, positiva. Nunca tê-la formulado dessa maneira não deu margem a que extraíssemos as consequências, então, disso. E aí, não à toa, logo em seguida, a fase fálica, ele vai falar sobre essa dimensão escópica. Pedro, Foi eu não entendi muito bem essa parte, não. Você pode falar um pouco melhor? sobre o objeto, sobre o objeto A nessa dimensão do menos φ, é isso? É, isso. Então, desde o início do seminário, ele está, de alguma maneira, articulando o objeto A com a castração, com o falo, que é o significante da falta, né? Porque o objeto A é isso que, então, falta, que é partido ali do corpo, que é o que sobra, que é o resto. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o conceito de castração, que é
inclusive, sobre o conceito de castração, que o Freud vai pensar a angústia de castração. E quando ele fala aqui sobre o objeto A passar, então, por essa dimensão de menos φ, é onde ele fala sobre essa angústia. Quando o fenômeno da angústia vai aparecer, ou seja, lá atrás, nas primeiras lições, ele faz essa articulação no esquema óptico da aparição do objeto A neste lugar da castração. É quando ele vai falar, né, que é quando falta a falta. Aqui ele está, de alguma maneira, colocando que este falo, esse significante aí da falta, ele implica ele funciona para todas as aparições do objeto A é, nesses outros lugares, né? Seja enquanto objeto oral, objeto anal, objeto, né, olhar ou voz. E ele não funciona quando se trata deste objeto fálico. E aí a gente pode pensar na angústia, quando ele aparece ali nesse lugar, há uma relação com essa angústia. Então ele não funciona como mediador nesta fase fálica. O falo não é mediador na fase fálica. E aí tem, acho que uma outra coisa importante, talvez para isso, por quê? Que eu acho que eu pulei, né? Talvez eu tenha passado batido. Quando ele fala sobre o objeto A nessa fase oral, ele deixa claro que a angústia está do lado do outro. A angústia sempre vai estar desse lado do grande outro. Isso também fica evidente lá naquele esquema da divisão. E aí, a partir de todas essas formulações, inclusive sobre essa fase fálica e tudo mais, ele vai, então, acho que, se eu não me engano, na última lição do seminário, pensar justamente que a angústia aparece quando o sujeito se vê nesse lugar de objeto do grande outro. Disso que falta ao grande outro. Justamente porque a angústia está desse lado, né, do grande outro. Isso está lá na página 353. Como lhes anunciei, desde o seminário de 2 anos atrás, a angústia manifesta sensivelmente como relacionada de maneira complexa com o desejo do outro, do grande outro. Desde essa primeira abordagem, indiquei que a função angustiante do desejo do outro estava ligado a eu não saber que objeto há sou eu para esse desejo. E aí é quando ele anuncia, por exemplo, aquela metáfora do louva-a-Deus, eu não sei quem eu sou diante do desejo do grande outro. É quando ele faz essa referência também com o sadismo, com o masoquismo, lá atrás, quando o sujeito se coloca nesse lugar de objeto para causar a angústia do grande outro. Ou seja, o objeto A é isso que é o mais radical, particular ali daquele sujeito,
é o que permite o sujeito se separar do grande outro, mas do ponto de vista também do desejo, é o que permite ele se alienar ao desejo do grande outro. É, mas ele também fala, né, naquela lição bem importante, né, que a angústia ela não é sem ter um objeto. Essa aí é uma tese, né, do Lacan. E aí, dentro de toda essa perspectiva dessa objetalidade que é engendrada no sujeito nessas últimas lições, a gente pode, de alguma maneira, concluir que a angústia ela aparece justamente do lado do outro, mas é quando o sujeito se vê com esse objeto, falta o outro. Pedro, Oi. então a gente pode pensar que a angústia ela é de castração? Toda angústia seria angústia de castração? Quando você falou desse ou do grande outro, né? De ser objeto de desejo, se colocar como objeto, Uhum. É, me levou a levando em conta. pensar que em alguma medida, eu entendi que toda angústia ela tem relação com a castração, não? Eu tenderia a dizer que sim, né? É, levando em conta que agora a gente tem, de alguma maneira, formalizado o objeto A em todas essas várias funções de perda, seja na dimensão, né, da experiência, satisfação ali oral, anal, escópica, no sentido em que, como ele mesmo disse, né, esse significante da castração, que é o falo, ele opera uma função em todas essas aparições do objeto A, né? E, e levando também em consideração, né, que o objeto A sempre implica essa dimensão de algo que é extirpado do corpo, eu diria que sim. Obrigada, Pedro. Então, isso fica. Ele diz aqui, né, com todas as letras, na página 253. A angústia, como eu lhes disse, está ligada a eu não saber que objeto A sou para o desejo do outro. Mas isso, afinal de contas, só é válido no nível escópico. Isso é importante porque ele vai dar toda uma ênfase a essa dimensão do objeto enquanto um objeto escópico, porque é esse objeto que vem logo depois dessa fase fálica, né? Vocês podem ver o esquema, eu estou me referindo a esse esquema, mas eu ainda nem apresentei para vocês, né? Que é da página 320. Esse percurso que ele desenha, talvez vocês devam conhecer, né? Entre oral, anal, fálico, escópico e superior. Ele constrói esse esquema e ele coloca
o objeto A enquanto escópico logo depois dessa fase fálica não é à toa. É justamente porque a gente pode concluir aqui que há uma relação, então, dessa fase fálica com a angústia de castração, com menos φ, e logo em seguida vem essa fase escópica, que é onde ele vai encontrar a maior, vamos dizer assim, o maior velamento da angústia, né, da falta. Porque a imagem, ela implica uma boa forma. A imagem vai implicar, então, a ausência disso que falta. Como é que a gente consegue representar a falta do ponto de vista escópico, entende? O que é interessante, porque é justamente a dimensão em que ele vai, lá no início do seminário, pensar a relação entre o desejo do outro e a angústia, que é a metáfora do louva-a-Deus. Eu não consigo me ver no reflexo do olho, né, do grande outro, então eu não sei que objeto eu sou para este grande outro. A metáfora, né, de que o louva-a-Deus diante do macho, o seu desejo vai implicar ali necessariamente que ele arranque a cabeça do macho. Não sei se vocês, né, têm ciência disso. Depois da cópula do louva-a-Deus, a fêmea arranca a cabeça do macho. E aí o Lacan brinca com isso. Ele imagina um louva-a-Deus ali gigante e uma máscara que eu estou utilizando, mas eu não sei que máscara é essa. Eu não sei se essa máscara representa para este grande outro um louva-a-Deus macho, eu não sei. Por que que eu não sei? Porque eu não consigo, ele vai dizer, eu não consigo ver o reflexo da minha máscara no olhar do grande outro, desse grande louva-a-Deus. Então eu não sei qual é o objeto eu sou diante do desejo do outro. Bom, Pedro, foi. oi. Não, desculpa, porque estou pensando aqui nisso que você estava explicando, né, que é a situação do Lacan, né? A função angustiante do desejo do outro estava ligada a eu não saber que objeto A sou eu para esse desejo. Depois ele coloca, né? Mas isso só é válido no nível escópico. Aí você estava explicando, né? Que a imagem ela representa exatamente o que falta, né? Encobre, né? Como se fosse nesse sentido, assim, né? De encobrir Uhum. o que falta. E aí, exatamente O por livro, essa função de encobrir é que a gente não consegue deixar faltar para poder saber o que falta, é isso? o nível, ele vai dizer aqui que é um nível onde o objeto A é mais mascarado, Sim. no Literalmente qual mascarado, né? o sujeito Pensar, está né? mais garantido quanto à angústia. E aí, inclusive, quando irrompe assim, né, no nível imaginário, quando o objeto A aparece ali, né, no nível imaginário, é angustiante, né? Isso, inclusive, me faz lembrar que é justamente onde ele coloca, né, o, é onde ele coloca, ele situa a angústia no nó borromeano, essa irrupção ali do real no imaginário. Se vocês lembram, né, do nó borromeano, ele vai pensar que a nesses três termos, né, do que ele está trabalhando aqui desde o início, que é inibição, sintoma e angústia, ele vai colocar ali a angústia como sendo isso do real que invade o imaginário.
e que guarda, assim, essas relações aqui com essa ideia de uma boa forma, né? Bom, só recapitulando também, né? Lá na página 320, quando ele faz esse esquema aqui do objeto, nessas várias fases aqui, né? Ele vai dizer o seguinte, né? Em todos os níveis dessa constituição, o objeto ele adere a si mesmo como um objeto A, sob as diversas formas em que ele se manifesta. Trata-se sempre de uma mesma função, seja em função oral, anal, fálica, é sempre uma mesma função. E de saber como ele se liga à constituição do sujeito no lugar do outro e o representa. Ou seja, de como que ele, de alguma maneira, é representado para o outro, como dentro dessa ideia de uma falta, né? No nível da fase fálica, que é central em relação aos diversos estágios do objeto, e que por convenção chamamos de nível 3, a função do A é representada por uma falta, ou seja, a falta do falo como constitutiva da disjunção que une o desejo ao gozo. Por isso que a fase fálica está lá em cima, e logo em seguida há essa relação escópica e do supereu. Supereu enquanto voz, né? E aí, o que é curioso é que o Lacan faz várias relações aqui com esse esquema. A gente consegue traçar, inclusive, uma linha e dividir o eixo aqui em duas partes, ou dividir ao meio, assim, né, do ponto de vista horizontal e vertical. Vocês vão perceber que há uma relação entre a fase anal e escópica, que está relacionado à demanda, que está relacionado a inclusive, né, essa ideia de dom, o objeto enquanto um dom, e a fase oral e o do supereu, a voz, está ligado a essa dimensão da fala, né? E essa ideia de um objeto na sua função fálica vai operar, então, como ele disse, né, como já foi citado aqui, vai operar como mediador em todas essas outras dimensões. A falta, ela sempre vai ser a mediadora da relação do sujeito com o grande outro. Inclusive, né, a Colette Soler, no livro que eu já mostrei para vocês, né, da leitura do seminário 10 que ela faz, ela vai destacar bastante o fato de que é essa alteridade que o objeto A engendra no sujeito que permite ele se separar do grande outro. Se a gente fosse fazer uma leitura, né, já antecipada do seminário 11, a gente lendo, né, inclusive os comentadores do seminário 11, a gente facilmente vai encontrar essas formulações da separação e da alienação e da separação, né? Aquele esqueminha da teoria dos conjuntos, não sei se vocês, né, lembram. De alguma maneira, a gente acaba supondo que a alienação é o processo que acontece primeiro, né? O sujeito primeiro se aliena para depois se separar. Mas a Colette Soler, inclusive, ressalta que nesse seminário aqui, que precede o seminário 11, o que o Lacan, de alguma maneira, sustenta é que essa alteridade, que é o objeto A, que se engendra nessa relação de objetalidade do sujeito, é o que permite ele poder depois se alienar ao desejo do grande outro.
No sentido em que, se não há separação, não há possibilidade de relação com o grande outro. E aí, inclusive, a gente pode pensar nas relações aí da psicose com a neurose, né? Ou seja, se não há possibilidade de se separar do grande outro, não há possibilidade de relação com o grande outro. Porque não há essa dimensão de um outro, né? Um outro que não seja o sujeito. E é o objeto A que permite isso. Tanto que depois ele vai rever o esquema da divisão e colocar o objeto A primeiro, depois o sujeito. Pedro, Tá. faz muito sentido, né? Isso que você falou, mas haveria então dois tempos dessa separação e alienação? Seria um a princípio para estrutura e um outro após? Eu acho que assim, é importante distinguir essa alienação em relação ao desejo. Quando o Lacan fala no seminário 11 sobre alienação, ele está falando sobre a alienação do desejo do grande outro, mas é, já te respondendo assim, acho que a gente poderia distinguir primeiro divisão, depois alienação e depois separação. Aqui ele primeiro estrutura, né, esse esquema da divisão, disso que dessa operação fica ali como um resto, essa alteridade que é produzida nessa estruturação ali da divisão do sujeito. E depois ele vai pensar nessa ideia de alienação, né? Então, se eu utilizei aqui o termo, né, separação, não necessariamente é essa separação aí que ele vai pensar ali depois. É a Inclusive, divisão, né? a gente pode notar que, ao avançar dos seminários, ele não se utiliza mais desse termo alienação e separação. Ele vai só falar sobre alienação, porque ele vai pensar sempre que nesse processo é uma espécie de gangorra. O sujeito está sempre se alienando e se separando ao mesmo tempo. Ele nunca é completo. Justamente, e Uhum, aí uma hipótese, né, que a gente pode formular aqui agora, é justamente por conta da especificidade dessa relação que o sujeito vai ter com essa dimensão da alteridade do objeto A. uhum. Porque é isso, assim, o curioso que ele formula esse objeto que é exterior antes mesmo de qualquer interiorização. Não é uma formulação qualquer, né? E é uma dimensão, então, de uma disso que é a alteridade, disso que uma distinção tão radical em relação ao significante, que é fundamental ali para o sujeito e as suas mediações na relação com o grande outro, que é o tesouro do significante, que a estrutura da linguagem, o que permite, de alguma maneira, a gente se relacionar minimamente com a própria linguagem é o fato de que a linguagem é incompleta, ou seja, o objeto A. Então, ao mesmo tempo que aí a gente se aliena à linguagem, justamente porque a gente a gente vai levar em conta isso que não é possível ser também, né, representado, mas que a gente está aí o tempo todo tentando representar.
E já que a gente está tocando nesse assunto, eu já vou, então, eu vou continuar nessa última lição, que eu acho que ele faz algumas formulações interessantes para a gente poder continuar pensando nessa dimensão da relação do sujeito com o grande outro, que curiosamente, né, é intitulado Do A aos Nomes do Pai. E aí abre um parêntese, né, importante, que é a história ali do ensino do Lacan, que é nessa última lição que ele vai dizer, né, que o seminário seguinte do próximo ano seria sobre o nome do pai, os nomes do pai. E, na verdade, só teve uma única lição e que logo depois houve toda a expulsão dele, né, a excomungação, termo lá que ele cria no seminário 11, lá, e ele... Comunhão. Isso, é. E aí depois ele vai falar sobre os 4 conceitos fundamentais. Mas, enfim. Então, nessa última lição, ele vai falar sobre essas relações ali do grande outro com este objeto e essa dimensão do desejo e a angústia. E aí ele vai, na página 356, dizer o seguinte: o primeiro suporte da subjetivação na relação com o grande outro. Eu acho que essa forma de, né, construir a relação e dar devida importância ao objeto A é algo importante, assim, fundamental para esse lugar central que o Lacan vai colocar o objeto A na clínica, né, na psicanálise. Ele está basicamente dizendo que a função do objeto A é, é primordial nessa subjetivação do sujeito e as suas relações com o grande outro. Ou seja, aquilo em que ou através de que o sujeito é inicialmente solicitado pelo outro a se manifestar como sujeito, sujeito de pleno direito. Então, se a gente fala de alguma maneira em sujeito em psicanálise, é porque o objeto A convoca este sujeito nas suas relações com o grande outro. Eu não achei essa parte, não, Pedro. Você está na 356? 356 é o penúltimo parágrafo. Ah, tá. Aí ele vai continuar aqui, no último parágrafo. Nesse nível, o que o sujeito já tem para dar é o que ele é. Uma vez que o que ele é só pode entrar no mundo como resto, como irredutível em relação ao que lhe é imposto pela sua marca simbólica. É esse objeto, como objeto, então, causal, que se prende o que identificará primordialmente o desejo com o desejo de reter. A primeira forma evolutiva do desejo, portanto, apresenta-se como tal com a ordem da inibição. E aí ele faz várias relações aqui nessa dimensão, então, de reter, né? Quando o desejo aparece pela primeira vez como formado, ou seja, no segundo nível, ele se opõe ao próprio ato pelo qual sua originalidade do desejo introduziu-se na etapa precedente.
A única forma, então, como o sujeito pode entrar no mundo é como resto. E isso é interessante pensar justamente nesse campo, a importância que o Lacan vai dar para o grande outro, né? Para esse campo da linguagem. O quanto que, ao mesmo tempo, o sujeito só é constituído nessa relação com o outro, ele, ao mesmo tempo, leva em conta esse resto dessa operação que é a única possibilidade desse sujeito aí entrar no mundo. Tem um, tem um livrinho muito interessante daquela coleção Passo a Passo, não sei se vocês conhecem, da Zahar. São vários livrinhos curtinhos sobre alguns conceitos em psicanálise. E tem um do Antônio Quiné, que é Os Outros em Lacan. É, é muito interessante o quanto que esses outros que não são sujeitos, de alguma maneira, né, vão ser pensados pelo Lacan de diferentes formas. Né? Seja o outro enquanto o O minúsculo, o outro, né, a imagem do outro enquanto semelhante, seja o grande outro, seja o objeto A. E aí o Antônio Quinelli trabalha essas diferentes relações com os diferentes tipos de alteridade. Do ponto de vista do sujeito, este objeto A é essa alteridade que é, ao mesmo tempo, uma alteridade, né? É também isso que é o mais singular do sujeito. É o que permite ele estar se inserir no mundo, enfim. Essa parte ali esse pedaço ali de carne que é extirpado, mas que não consegue ser assimilado pela estrutura da linguagem. Uma outra passagem importante que ele faz aqui está logo no início dessa segunda parte, na página 357, e que ele basicamente vai dizer, né, que trata-se de perceber que as respectivas posições da angústia e do que é o A, elas são intercambiáveis. Por um lado, existe o ponto primitivo de inserção do desejo, constitutivo pela conjunção, no mesmo parêntese do A e do D maiúsculo da demanda, e por outro, existe a angústia. Ou seja, tudo isso que ele vem articulando desde o início, essas relações entre o objeto A e a angústia, em contrapartida, o fato de que o objeto A é o objeto causa de angústia. Ele não é necessariamente esse objeto da angústia, mas é onde o sujeito vai se relacionar com a angústia. Alguém tem alguma pergunta?
Pedro, eu fiquei pensando no objeto A, que ele é causa de desejo, né, quando ele aparece no simbólico, né? Mas quando ele aparece no imaginário, ele levaria ao gozo? A gente pode pensar assim? Quando ele aparece no imaginário, ele levaria ao gozo. Porque a gente falou assim que a aparição do objeto A no imaginário é extremamente angustiante, né? Que é o real que invade o imaginário. E de alguma forma a imagem tenta, assim, ela mascara a falta, né? A falta, né? Não dá para representar a falta pela imagem, né? Então, assim, daí que viria a relação do objeto A com o gozo, que seria uma tentativa também insistente de negar a falta ou não se haver com a falta, só que através do objeto que a pessoa goza. Eu acho que, como você citou, né, o novo romeano, acho que dá para a gente poder pensar que a angústia, de fato, é uma irrupção de gozo, né? Agora, o objeto A vai levar, no novo romeano, a vários tipos de gozo. Tanto que, no novo romeano, em torno do objeto a gente vai encontrar o gozo do sentido, que está no campo do imaginário, o gozo fálico e o gozo do outro. Então, acho difícil assim, de formular assim, nesses termos, né? Porque o objeto A, enquanto mais de gozar, só vai ser pensado pelo Lacan lá no Seminário 16. E aqui ele basicamente está articulando a angústia é, em relação à causa de desejo, né? E não necessariamente ao gozo, entende? Acho que para responder isso, a gente teria que ir lá na frente pensar essa teorização aí do mais de gozar, do objeto A enquanto objeto, né, de gozo. Ele chega a falar sobre o gozo aqui, né, mas talvez não necessariamente nesse sentido que ele vai se tomar, né? Quando ele fala lá no esquema da divisão, quer ver qual é a página aqui? 192, né? Quando ele fala sobre esse gozo aqui, eu não sei se é exatamente esse gozo que a gente pensa depois, né, dele ter conceituado mais do gozar e, o, e o novo Rubiano, todas essas coisas, né? Ó, mas aqui ele já dá esse indício, né? É um seminário, o seminário 10 é um seminário de uma virada, assim, super interessante, porque a gente encontra, né? A gente encontrou em vários encontros o initium, né? Vamos dizer assim, de várias formulações que ele vai fazer sobre a dimensão
dessas relação, da não relação sexual, sobre isso que ele vai pensar lá no seminário 20, né? Mas aqui ó, ele vai dizer que o gozo não conhece o outro senão através desse resto do ato. O que ele estava querendo dizer com isso, né? Que o gozo não conhece o outro senão através desse resto. Não sei, mas acho que é bem próximo do que ele vai pensar sobre o mais do gozar. Eu não respondi, né? Mas eu não sei se eu ajudei. Não, ajudou, acho que é bom para a gente ficar refletindo também, né? Assim, mas ajudou, sim, obrigado. Bom, acho que é isso, né? É, acho que, bom, eu tive esse semestre uma demanda assim de trabalho bem complicada, então, infelizmente, a gente não pôde fazer mais encontros, né? Acho que o seminário, de alguma maneira, merecia, né? Um aprofundamento em várias outras lições. Eu tentei fazer um certo, uma, uma linha de, de leitura para poder tentar enxugar um pouco o seminário a partir da ideia do objeto A, mas o seminário todo é sobre o objeto A, basicamente. Então, isso traz aí uma certa dificuldade, mas espero que tenha. Oi, pessoal, deu uma congelada aqui para mim. Vocês estão me escutando? Oi, Estão me escutando? voltou? Aqui também Ah, congelou. agora Acho que o voltou. meu caiu aqui. Ah, tá. É. Não, Pedro, quero só te agradecer, que eu achei que você conseguiu, sim, traçar uma linha interessante e bem elucidativa dessa questão, né? Claro que sempre pode aprofundar mais, né? Mas a gente fica com o que falta também, Acho que cortou né? aqui para mim, Sabrina, sua Ah, fala. cortou? Tá ouvindo É, agora? tô sim, tô sim. Tá. Eu estava dizendo só, quero te agradecer e dizer que eu achei que você conseguiu sim traçar uma linha interessante, bem elucidativa. Claro que poderia aprofundar mais, mas também a gente fica com o que falta, né? Estamos aqui falando disso, né? E eu achei que valeu muito a pena mesmo, muito, né? Assim, você trazer essas elaborações, né, suas da sua pesquisa, clarear um pouco para a gente isso que não não é tão fácil de entender, principalmente a questão da construção do pensamento, né? Porque a gente repete muito, escuta muito, assim, essas frases mais feitas, né? Dos conceitos, mas a construção do pensamento, de como ele chega no conceito, foi muito interessante notar, né? E acho que isso você conseguiu, assim, né? Transmitir algo assim, para mim, pelo menos, foi bem importante, bem interessante. Obrigada. Não, eu que agradeço né, a, a, a oportunidade, assim, e eu acho que a riqueza, né, de ler os seminários do Lacan é essa, né? É de acompanhar a construção do pensamento deles, que é completamente diferente da gente ler os comentadores, ler, né, enfim, essas conclusões
e o que ajudam, né? Não que, mas é uma outra experiência a gente ir lendo assim, passo a passo, né? Os seminários dele e de alguma maneira ir construindo isso junto com ele, né? Sim, muito bom. Bem legal. Obrigado, viu, gente, pela presença e Nós até que a agradecemos. próxima, né? Até a próxima. Obrigada, gente, a todos que vieram. Tchau, tchau. Tchau.